Olá pessoal, meu podcast, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio, hoje aqui na FenaSan, gravando aqui no stand da FAST, com meu amigo Ricardo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o processo físico-químico, né? Então, Ricardo, muito obrigado por fazer parte desse movimento que é o EfluenteCast, que é passar um pouquinho de conhecimento prático, associado, óbvio, sempre a uma ideia teórica, do que é o tratamento de efluente, de esgoto, enfim, né? Então, te agradecendo, gostaria que tu te apresentasse rapidamente aí. Eu sou Marcelo, químico industrial, doutor em engenharia, consultor nessa área de efluentes. Eu gostaria que tu te apresentasse para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre essa questão do tratamento físico-químico. Trazer a tua experiência um pouquinho para nós. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade aí, é uma honra aí, podendo esclarecer ou até passar alguma das experiências aí no processo biológico, perdão, no processo físico-químico, tá certo? Então, vamos tentar passar algumas informações sobre o processo de coagulação, população, as particularidades dos produtos químicos, onde é aplicável, onde não é aplicável. Bom, muito legal. Vamos lá. Ricardo, uma coisa que a gente estava conversando, e é uma dúvida, né? Que tu falou, a gente conversando aqui nos bastidores, tu me chamou a atenção. Sim. Que é a questão do, primeiro, tipo de produto. Okay. O tipo de coagulante que você vai usar em relação a, sei lá, uma relação com o tipo de efluente. Você tem uma experiência fantástica em vários efluentes diferentes, né? Não é sanitário, são vários. Então, tu consegue estabelecer algumas relações hoje com a tua experiência de qual produto melhor para um tipo de aplicação? Então, em termos de, para a gente conseguir generalizar, sim, a gente pode até definir como um padrão, por exemplo, um alcalinizante, um coagulante e um floculante. Tá? Isso para processos físico-químicos. Primeiro a gente precisa saber, se for, no caso, efluente industrial, qual que é o ramo de atividade. Outro fator importante para a gente saber é o quê? Qual o objetivo do processo de tratamento. Como assim? O processo físico-químico ele vai visar o quê? Abatimento de sólidos, abatimento de algum outros tipos de contaminantes, porque tudo isso vai fazer com que a gente escolha o melhor tipo de produto químico. Hoje nós temos tanto é que isso já é antigo, né? E até hoje é utilizado os principais coagulantes: sulfato de alumínio, policloreto de alumínio e o cloreto férreo. Tá? Então, também uma tendência muito forte do policloreto de alumínio, né? Isso. O policloreto de alumínio, uma das diferenças até em relação ao sulfato de alumínio, em se tratando de soluções, tá? Soluções comerciais. Uma solução comercial de sulfato de alumínio, né? Ele isento de ferro, aí nós vamos ter aí em torno mais ou menos de 8 a 9% de AR2O3, que é a alumina, que é o princípio ativo, semicoagulante. Tá? Por isso que nós temos o policloreto de alumínio no mercado, e ele parte de um PAC 18, que seria 18% de AR2O3. Aí nós temos a variante de 12% e de 10%. Tá? Só que quando o fabricante faz essas variantes, né, ele também fazem uma diferenciação nesse produto. Dependendo do fabricante, ele faz um pack um pouco mais ácido, dependendo do tipo de aplicação, ou um pack com uma basicidade um pouco maior. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de tratamento de água. O que é coagulação e floculação em tratamento de água? No processo clássico, hoje, muitas das estações de tratamento utilizam o sulfato de alumínio. Por conta do quê? Custo. Tá? Porém, se a gente aplicar, e muitas estão aplicando o policloreto de alumínio, ele tem um custo agregado um pouco maior. Porém, como ele tem uma concentração de produto ativo maior, então torna-se mais econômico no final das contas. Então, o custo metro cúbico tratado fica menor. Certo? Então, por isso que, dependendo da aplicação, há de ser considerado. Em termos de efluente, tá? Qual que é o objetivo? Abatimento de sólidos? Ótimo. Abatimento de sólidos, coagulação e floculação, a gente busca o quê? Melhor custo métrico cúbico tratado, tá certo? E também em relação à concentração que vai demandar de produto, tá certo? Então, por isso que nesse quesito de condições de escolha de produto vai depender muito do efluente e qual o objetivo. Ok?
Legal. Legal. E essa acho que é sempre uma dúvida que o pessoal que está trabalhando, tem uma estação pronta, vai precisar fazer essa segunda parte, que é comprar o produto para poder fazer. Exatamente. Né? E eu imagino que quando vocês fazem uma estação de tratamento, vocês, e aqui, imagino não, é uma pergunta, né? Vocês trabalham com essa recomendação prévia, ou vocês então fazem uma parceria e alguém que então tem esse produto faz um teste em loco e define qual é esse melhor produto? Como é que é a estratégia que vocês usam, que vocês entendem que funciona melhor? Assim? Então, vai muito de cada projeto. Tá? Quando eventualmente nós temos um processo onde, vamos, exemplo clássico do esgoto sanitário de saneamento, certo? Então, no saneamento nós temos um contaminante que eventualmente ele precisa ser abatido ou ele precisa ser reduzido ou enquadrado com o fósforo. No caso do fósforo, ele precisa fazer uma precipitação química dele. Na precipitação química a gente utiliza o cloreto férrico, certo? Eventualmente o PAC ele funciona também, mas o cloreto férrico ele é mais eficiente. Nesse termos a gente aplica o cloreto férrico, né? Então a gente já tem uma pré-definição de qual produto. Na parte industrial, né, vai muito de características de cada efluente. Tá? E também, se de repente o próprio cliente ou a própria estação já está habilitada ou ela já tem um uso de produto, a gente tem que adequar aquilo ali. Tá? Exatamente. Se a gente pensar no termo do sanitário, no esgoto sanitário, para pensar num sistema primário aqui, né, eu só chamo de primário, mas eu gosto de chamar de secundário porque ele também remove material suspenso, que é a minha carga coloidal, né? Sim. Mas quando a gente usa um flotador aqui, para sanitário, tem já um padrão de produto que vocês entendem assim, esse é mais usado no flotador, por exemplo. Tá. Na etapa primária, em termos de saneamento, né, no geral, é sempre adotado cloreto férrico ou PAC. Tá? Então, isso é um padrão. Já tentando buscar o abatimento de fósforo, exatamente. Porque existem várias características, né? Depende. No saneamento, é o tratamento primário, mas a característica do esgoto, ele tem uma concentração maior ou menor, tanto de fósforo, né? Então eu tenho um esgoto ou um pouco uma demanda de sólidos maior ou menor, né? Então por isso que aí a gente adequa o melhor produto. Importante falar, até foi interessante. Quando a gente cita no processo de coagulação e floculação, a gente está diretamente abatendo a concentração de sólidos, certo? Isso no processo de coagulação, tá? Então, tudo que tiver na parte coloidal, na parte suspensa, e tudo que tiver em termos agregado a essa parte suspensa, e inclusive tem DBO e DQO, tá? Então, existe um abatimento desse parâmetro. No geral, um padrão que é sempre colocado aí, num tratamento primário, num saneamento, um físico-químico ele pode remover de 35% até 50% de carga orgânica, tá? E fora os outros benefícios. Agora, generalizando um pouquinho para a parte industrial, né? Aí a gente entraria no quesito também do tratamento primário. Alguns produtos a gente pode trabalhar com uma oxidação primária. Então, vai muito de a característica e o objetivo. Vai alternando aí de efluente para água, dependendo da água, né? Eu preciso fazer uma pré-oxidação ou para um abatimento de algum metal, certo? Exatamente. Ou até tentando minimizar um pouquinho da entrada de matéria orgânica, né? Exatamente. Cor, odor e tudo mais. Então, por isso que aí a escolha de cada produto. Aí o pessoal resume coagulante, igual eu comentei. Sulfato de alumínio, policloreto de alumínio e cloreto férrico. Esses são os clássicos, né? Mas existem hoje no mercado aí os coagulantes orgânicos. Tá? Exatamente. São a base de tanino, ou são uma poliamina, ou um polidadimac e tudo mais. Então são produtos aí que, dependendo do tipo de contaminante, ele se torna viável. E também hoje aí, né, dependendo, inclusive ele é utilizado em tratamento de água, né, quando você tem uma água ou manancial, uma água de superfície que tem uma característica mais ácida, né, você pode aplicar hoje, que tem no mercado, o tal do aluminato de sódio. O aluminato de sódio, como ele está, ele tem a alumina dentro do bloco de sódio. Então ele vai coagular e ao mesmo tempo ele ajustar o pH. Já tem um alcalinizante. Exatamente. Porque o alcalinizante ele vai ser um auxiliar do coagulante.
Sem ele, a reação não acontece. Com certeza. Por isso que, dependendo, voltando para o efluente industrial, dependendo da minha carga de sólido, é diretamente proporcional à concentração de coagulante. Né? Então, quando a coagulante, os clássicos, ele tem característica ácida, ele vai tender a quê? Reduzir seu pH, a baixar. Então, a hora que eu tenho uma redução desse pH, uma queda desse pH, eu tenho que fazer ou um ajuste inicial ou um ajuste posterior. Tá? Mesmo porque se eu tiver a sinergia e esse tratamento combinado com um floculante, uma poliacrilamida, né, eu também tenho que dar condições desse polímero, desse floculante, ter ação e condições de ele ter um melhor desempenho. E uma coisa, falando em desempenho, a gente puxou esse gancho aí, tá? Uma coisa que a gente estava conversando antes também, sobre essa questão do tempo, né? Do tempo que eu tenho para coagulação, do tempo que eu tenho para população, coagulação ou população em linha. Essas diferenças que a gente tem, também, óbvio, podemos focar aqui no saneamento, mas uma experiência que tu tem, que eu acho importante falar, sobre essa questão de tempo. Sim, né? E a gente, em teoria, entende que um tempo lá de coagulação, o ideal é talvez até 1 minuto, 2 de coagulação seria o suficiente. E a população ela varia bastante, vai de 5 a 20 minutos, 30 minutos, às vezes, de população, né? Como vocês enxergam isso na prática em relação a essa questão dessa variação do tempo e o que vocês enxergam na experiência de você, o impacto disso na eficiência do flotador, na eficiência do decantador, né? Como que isso consegue trazer algo prático nesse sentido aí? Isso é uma pergunta assim, de suma importância. Nós temos etapas pré-determinadas, né? Então nós temos, vamos lá, oxidação, certo? Nós temos correção de pH, coagulação e floculação, certo? Então primeiro a gente tem que saber quais os produtos. Já estamos batendo nessa tecla já faz tempo, né? E sabendo qual tipo de produto e para que ele vai reagir, exatamente. Eu preciso também obedecer o quê? É o tempo de reação. E outra, a minha coagulação, ou eu vou ter um ajuste de pH, ou uma alcalinização, tá? Então eu vou ter que ter um tempo e energia de mistura suficiente para que esse produto ele faça a sua função. Então eu preciso dissipar ele, dispersar ele no líquido, para que ele interaja com todo o líquido, ou com toda a água, com todo o efluente, aí que ele tenha todo o efeito. E daí, posteriormente, eu entro com um coagulante. Aí o coagulante, Marcelo comentou, eu posso ter, dependendo do tipo de coagulante, seja um tipo de coagulador, seja ele hidráulico, seja um reator de coagulação, aí a gente pode tentar mexer no tempo de mistura, tá? Mas também variando o gradiente de velocidade. Então eu preciso ter exatamente. Eu preciso ter a energia de mistura para que eu consiga dissipar, tá certo? O produto no líquido. E esse produto dissipando para que ele agregue sólido na fase coloidal e tudo mais, porque o que muito acontece, inclusive que a gente vai em muitas estações, né? Que a gente chama, olha, meu decantador, meu flotador não está funcionando, está arrastando muitos sólidos e tudo mais. Um puro diagnóstico o quê? Dentro do decantador ou dentro do separador físico é onde está se completando o processo químico. Onde ele deveria, exatamente, onde eu deveria já passar ou colocar dentro do separador físico o floco pronto para ele separar. Seja por decantação, seja por flotação, ou seja por qualquer outra barreira física. Então, isso que é importantíssimo. E outra, a floculação. O polímero, quando a gente utiliza de poliacrilamida, ele tem uma ação muito rápida. Tá? Então, nessa ação rápida, eu preciso ter uma energia de mistura, porém, eu preciso dissipar ele e a energia de mistura dele tem que ser um pouco menor, porque senão eu começo a cisalhar meu floco. Visto que nas etas aí, mais convencionais, aquele floculador hidráulico, aquele floculador de palhetas e tudo mais, que tem velocidade reduzida, para eu fazer com que os flocos se agreguem, torne-se maior, para eu separar ele fisicamente mais rápido. E uma coisa que, puxando isso aí de novo, né,
Quando tu fala nessa questão de você ter, então, você tem que ter um tempo adequado, esse tempo adequado que tu coloca tem uma função ou uma relação com o tipo de produto que eu estou fazendo, né? E que quando eu vou fazer uma aplicação de diferentes produtos, ou pelo menos eu tenho uma estação de tratamento que eu estou projetando ela, e eu ainda não tenho esse meu efluente. Né? O efluente vocês conhecem, o sanitário a gente conhece bastante, né? Enfim, você, quando vai dimensionar isso, por exemplo, a escolha, talvez, entre um floculador em linha e um tanque, como que ele acontece? Tem uma dúvida, na dúvida, eu vou botar um tanque porque, via de regra, ele me garante melhor se eu vou fazer a floculação e não um floculador hidráulico, talvez vai me tornar a estação mais compacta, mas daqui a pouco eu posso ter um prejuízo no meu processo de separação ali na frente, né? Sim, Tem sim. alguma coisa, vocês olham para isso quando vocês estão dimensionando? Exatamente. A primeira coisa que nós... o primeiro ponto, né? Vamos tratar efluente, falar de efluente. Quando é efluente, então tá, qual que é o ramo de atividade do cliente? Qual que é a origem desse tipo de efluente? Tá? Em função, é uma indústria alimentícia, tá? Só que essa indústria alimentícia, ela faz o quê? Então é um abatedouro de boi. Tá? Aí nesse abatedouro de boi, ele tem, por exemplo, uma graxaria onde ele tem um teor de óleos e graxas muito alto. Opa, então nós temos teor de óleos e graxas. Então, quando eu tenho um teor de sólidos muito alto, tá? Então, quanto maior o teor de sólidos e quanto maior a concentração, por exemplo, do parâmetro de óleos e graxas, eu vou ter que ter uma dosagem maior de produto. Sendo que uma dosagem maior de produto vai requerer também um tempo maior para eu chegar e fazer com que esse produto reaja inteirinho e tenha um efeito da coagulação mais eficiente. Isso é muito legal. Então, olhar para isso é importante. Exatamente. E importante é o quê? Dependendo, eu vou numa refinaria de óleo, tá? Ou eu vou ter um efluente que é muito carregado, seja com óleo mineral, vegetal, tá? E eu preciso, se ele tem uma carga muito elevada, e eu preciso fazer essa quebra, se eu tenho algum óleo na fase solúvel ou emulsionado, eu tenho que fazer essa quebra. Então, essa quebra eu faço um processo de dosagem ou de ajuste de pH com ácido, tá? Eu faço uma quebra ácida, ou senão eu faço direto na coagulação, dependendo da concentração. Daí, esse tipo de contaminante, né, ele exige um tempo maior. Fora que, dependendo, se eu tenho um floculador hidráulico, né, dependendo do tipo de contaminante, ele pode ficar agregando a tubulação também. Aí sim que vai... Exatamente. Aí no tanque, operacionalmente falando, eu já fui operador, né, eu sei muito, e eu sempre falo, a estação de tratamento é 70% visual, 30% operacional. Então o operador ele vai ver. Então quando ele vê, ele sabe as ações e sabe o que está acontecendo. Quando ele vê um reator de coagulação, ele viu o foco, ele sabe se está bom ou não. É diferente de uma tubulação que ele não consegue Com enxergar. certeza. Aí ele vai ter. Então ele tem um floculador hidráulico, ele vai lá, vai ter que coletar uma amostra, né? Só que essa coleta de amostra é o quê? Ele vai ter que dispensar um volume, vai tirar todo aquele efluente velho da tubulação, isso aí demanda tempo, né? E isso demanda esforço, né? E o operador, eventualmente, ele tem que operar uma estação inteira, né? Então isso aí que ele começa... Ajuda ele a dominar, né? Um processo que eu acredito que é complexo e importante, que é o tratamento químico. Exatamente. Isso. Principalmente no separador físico, seja por decantação e flotação, é clarificado. Dependendo do tipo e característica do sólido que está sendo arrastado, né, já dá para tentar identificar ou verificar qual que é a razão e o motivo por isso. Para aí ele chegar e agir exatamente antes desse separador, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu acredito, não é o separador, né? É o processo de coagulação que eu estou anterior. Exatamente. Processo físico-químico. Hoje, a gente pode seguramente falar, processo físico-químico ele representa de 60% a 70% do processo. De remoção. O químico, coagulação. Né? O físico vai representar os outros. De 30% a 40%. Então, porque o físico ele vai separar aquilo que tiver bom para ele. O físico-químico fez o trabalho. Exatamente. Você não tem bom foco. Muitas das vezes a gente vai, não que o flotador não é bom, não está funcionando, mas não é um flotador que não está funcionando.
é a etapa primária, que é o quê? É o coagulação, é o processo químico que não está funcionando. Legal. Então, existe todo esse fator que é bastante importante dentro de toda a ETE, é fazer o fator de investigação, né, para a gente achar a razão e o problema, qual que é a fonte desse problema. Que normalmente num processo físico-químico vai estar muito mais associada, né, na experiência de vocês, na minha experiência também, Sim. a esse processo anterior, do físico-químico, seja ele um ponto de dosagem errado, seja ele um tempo de reação errado, ou até mesmo o produto errado. Sim, com certeza. A pessoa cisma usar um produto e, na verdade, ela vai usar um outro, atenderia melhor aquela questão, né? Eu vou pegar essa oportunidade. O importante é que muitas estações, né, isso a gente vê, é comum, o pessoal fala, olha, vamos levar o pH até 9, 10, 11, aí depois você abaixa com coagulante até pH 6. Coagula, daí você joga o purinho. Então coagula flutuou, lógico. Independente do teor de sódio. O que ele está fazendo? Ele está fazendo ele tem uma receita onde que pode variar o teor de sódio, que aquela receita vai funcionar. Porque hora eu estou interagindo o meu produto com todo o teor de sódio, se eu tiver um teor de sódio menor, eu reajo nos dois produtos, o alcalinizante com o coagulante. Então eu começo a gerar o lodo. Né? Então, quando eu utilizo um alcalinizante, seja o hidróxido de sódio com o sulfato de alumínio, eu tenho o hidróxido de alumínio, que ele vai interagir, ele vai precipitar. Ele vai ser um coagulante, ele que vai fazer o coágulo. Tá? Só que, se eu tiver uma dosagem muito alta, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o sulfato e reagir com o sódio. Então, eu vou fazer o quê? Sulfato de sódio. Tá? Então, eu vou também gerar produto. Exatamente, um sal que é solúvel. Tanto é que é muito comum, que é uma das condições é que no tratamento de água você medir a condutividade posterior. Quando você tem um disparate ou um aumento, um incremento da condutividade, é que você está gerando sal. Isso antes da coloração, você indica um processo equivocado. Exatamente. Por isso, eu nunca tinha feito a associação entre a condutividade num pós-tratamento físico-químico associado talvez a um excesso de dosagem, algo que não está me ajudando, né? Estou jogando fora o produto e piorando minha água. Exato. Porque coagulação, né, é equilíbrio de cargas. Né? Então, quando o máximo equilíbrio, a gente sempre vai ter um incremento da condutividade. Agora, quando ele tem um incremento muito elevado dessa condutividade, alguma coisa está errada. Então, eu estou gerando sal. Então, eu estou gerando um contaminante dentro da água. Vamos falar em tratamento de água, por exemplo. Né? Isso vai me acarretar o quê? As etapas posteriores. O filtro de areia ele vai passar. Agora, se essa água for uma água de utilidade, uma caldeira, né, quem vai ser sacrificado? O mineralizador, exatamente. Aí vai para a torre de resfriamento. Aí os produtos químicos de controle da torre que eles vão ter que dosar numa concentração maior. Isso que a gente realmente sempre tem que atentar. E muito, muito legal. Acho que a gente conseguiu atingir aí uma boa gama de conhecimento prático para quem trabalha um pouquinho, que lida com essa questão do físico-químico e vários pontos que a gente abordou aqui. Então, Ricardo, mais uma vez obrigado pela disponibilidade, pela transferência de conhecimento, que certamente vai ser útil aí para o nosso ouvinte, né? Vai poder aproveitar com certeza esse conteúdo aqui muito bem. Tá, valeu? Eu que agradeço a oportunidade aí e muito obrigado. Valeu, até a próxima. Um abraço, gente. Tchau.